caros alunos, sejam bem-vindos oficialmente a esse nosso encontro, né? Novamente agradeço a vocês aí por terem clicado e estarem realmente com a gente envolvido com essa questão. Mas, professor, quais são as 10 principais dúvidas a respeito sobre estágios não obrigatórios, né? Para iniciarmos essas dúvidas, citamos então a primeira dúvida, que até são dúvidas que os alunos têm nos buscado, tanto presencialmente aqui no Polo, como mesmo nas mídias sociais, seja aqui mesmo no próprio YouTube, ou mesmo no Instagram, ou próprio WhatsApp. Enfim, nas mídias sociais são dúvidas frequentes, né, a respeito do próprio estágio não obrigatório, ou seja, aquele estágio, aí o estágio remunerado que aparece logo no início, né, do seu curso. E uma das primeiras perguntas é, professor, o que é um agente de integração? Bem, para definirmos em poucas palavras esse agente de integração, são empresas basicamente especializadas no processo então de recrutamento, né? E onde essas empresas vão fazer o encaminhamento desses alunos para as devidas vagas, então, que vão estar de estágio e auxiliar, né, nesse processo, nesse encaminhamento, nessa oferta também de vagas e todo o processo também de emissão de documentos. Muitas vezes esses documentos também são emitidos e também transcritos, vamos pensar assim, dentro do próprio ambiente de virtual de aprendizagem, né? E aí podemos citar alguns exemplos desses agentes de integração, né, que fazem parte, como a Super Estágio, a própria Fundação Moody's, a Gerar, o Instituto Proé, o ProEstágio, a Start, como citamos, a própria Usina de Talentos, o All Jobs, enfim, são tantas empresas que disponibilizam estágios através desses compromissos, então, como referências de integração. Depois vou deixar para vocês aqui embaixo, inclusive, né, um template para que vocês possam ter acesso a esses links dessas empresas que são agentes de integração. Então, essa é uma primeira questão. Uma segunda questão é a respeito principalmente sobre o que é empresa concedente, né? Afinal de contas, o que é essa tal concedente que se fala tanto a respeito do próprio estágio? A concedente nada mais é do que o local onde você irá realizar então o seu estágio, né, e os dados para preenchimento do AVA, né, como o CNPJ, ao qual você deve então resgatar como endereço, o supervisor, são todos repassados pela própria empresa para que você possa, com esses dados em mãos, de CEP, número, e-mail, né, nome de conselho de classe, como é o caso da educação física, número de CREF, né, você possa então preencher junto ao seu termo de compromisso. Essa então é uma segunda pergunta, né, sobre então ou melhor, quem é essa empresa concedente. Uma terceira pergunta é justamente sobre posso fazer 2 ou mais estágios simultaneamente? A resposta é sim. Você pode fazer 2 estágios simultâneos não remunerados. Lembrando desde que a soma da carga horária, né, ela seja então ela venha a ser inferior a 6 horas. Ela não pode ultrapassar essa marca de 6 horas diárias e também 30 horas semanais. Isso é um critério também de lei de estágio, né? E um outro questionamento, que até inclusive foi um questionamento feito aqui mesmo no próprio YouTube, né? Professor, posso fazer estágio, né, voluntariado, ou seja, sem fins lucrativos? E a resposta é que a nossa lei, nós temos uma lei de estágio, que é a Lei 11.738, lá de 2008, em qual inclusive nós fizemos uma sequência de vídeos a respeito da lei de estágio. Sinta-se convidado a vir aqui na própria playlist e verificar, então conferir essa distinta lei de estágio, a qual regulamenta então a relação do estagiário, né? A qual com isso ela não vai prever a modalidade de estágio voluntariado. Então, na lei de estágio não está previsto, né, o voluntariado como estagiário, sem remuneração, né? Sendo assim, obrigatoriamente a empresa concedente deverá conceder mesmo a remuneração
ele deverá lhe conceder o seguro e ainda, claro, né, o próprio auxílio transporte. Isso faz parte, essa é uma obrigatoriedade da concedente lhe oferecer então esses distintos quesitos. Uma quinta pergunta muito comum é se a empresa concedente ela não possuir seguro. Isso é a pergunta carro-chefe. Professor, mas a academia, a escola, ela não tem seguro, né? Não tem número de apólice, não tem seguro de vida. O que eu faço? Qual o nome que eu posso colocar no meu termo de compromisso? Bem, veja bem, ao você optar em contratar um estagiário, você principalmente como concedente, né? A empresa ela deve inicialmente conhecer o que nós falamos sobre a lei que regulamenta, né, essa forma, esse tipo então de contratação. Então, sendo assim, a empresa concedente deve então obrigatoriamente contratar em favor do aluno, né, esse aluno, esse estagiário, o seguro contra acidentes pessoais. Então, a empresa é obrigada a contratar esse seguro em favor do estagiário para fins de acidentes pessoais. Lembrando que o seguro não é opcional, não cabe à empresa, eu quero, eu não quero optar por oferecer o seguro, né? É uma obrigação da concedente ao estar, então, contratando esse estagiário de forma não obrigatória. E o aluno não poderá também realizar a contratação em seu próprio favor, ou seja, é obrigação da empresa concedente. E para a contratação do seguro, né, contra acidentes pessoais, a própria empresa concedente ela deve contatar corretoras de seguro, né, de sua preferência, a qual então até muitas vezes consultar a contabilidade para que possa auxiliar nesse processo de contratação. Então essa é uma quinta pergunta muito constante, né, a respeito se a empresa concedente não possui seguro, né? Esse é um critério bem interessante. Uma sexta pergunta é justamente se o polo pode assinar o meu documento de estágio. Isso também é uma pergunta muito frequente. Os alunos nos ligam, nos mandam mensagens. Professor, eu estou aqui com um documento de estágio não remunerado. O senhor pode assinar para mim? Né? E a resposta é não, eu não posso assinar para você. Né? Nem o orientador educacional do polo, né? O polo não possui, de certa forma, essa autonomia para assinar esses documentos de estágio não obrigatórios em hipótese alguma. Então você não pode dar esse documento para o polo assinar, pois esses são documentos que só podem ser assinados pelos representantes nomeados através de procuração. E o departamento responsável por esse processo é então a própria central de estágio da Uninter, que são entidades então que são representadas, né, por procuração para esses fins então específicos. Essa então é uma sexta pergunta. Uma sétima pergunta é: professor, eu fui aprovado em uma vaga de estágio, né? Quando poderei iniciar? Bem, o estágio não obrigatório ele pode ser iniciado após a entrega e deferimento do termo de compromisso de estágio. Então não basta você só preencher o termo de compromisso e lá no AVA entregar. Não, você deve conferir 1, 2, no máximo até 3 dias depois se esse documento que você enviou junto ao AVA, ele foi deferido. Significa que está tudo certo, você pode iniciar o seu estágio e está tudo ok. Caso contrário, você deve corrigir realmente os detalhes de correção ali do seu termo e realmente reenviar com todo o processo novamente, com todos os carimbos novamente de concedente, o seu como estagiário, para que novamente esse termo seja então analisado e verificado realmente a legitimidade jurídica e aí sim você pode então iniciar o seu estágio. Lembrando que o termo de compromisso ele é um primeiro documento, então, que deve ser emitido e esse documento estabelece todas essas informações de estágio, como nós citamos, o valor da bolsa. Como você é estagiário, né, não remunerado, muitas vezes você recebe uma bolsa auxílio, o valor do vale transporte, caso a empresa não lhe entregue esse valor de vale transporte, você deve colocar anexado também ao termo de compromisso um documento que já está lá no seu ambiente virtual de aprendizagem,
a qual você declara a dispensa de vale transporte junto ao seu termo de compromisso. E também dados do seguro de vida, horários e a vigência a qual permanecerá no campo de estágio em si. Essa, então, é uma segunda questão. É uma sétima questão, perdão. E uma oitava questão, quase chegando aí ao final, é, professor, como encaminhar o documento para análise, e assinatura da própria central de estágio? Bem, aqui eu chamo a sua atenção para que possamos estar atentos a isso. Os documentos de estágio, eles são então recebidos por duas formas, vamos pensar assim. Uma primeira é a plataforma de assinatura digital, onde alguns agentes de integração ou mesmo algumas empresas concedentes optam em contratar empresas terceiras, como nós citamos ali anteriormente, Superestágio, CIE, por exemplo, para realizar esse envio então de documentos. Esse envio, com isso, ele é realizado através da plataforma digital, o AVA em si, e este envio é realizado de forma totalmente automatizada, ou seja, você vai escanear esse documento, até alguns aplicativos de celular já fazem isso, e fazer um upload desse documento de forma automatizada, de forma digitalizada. O agente de integração, ele ou mesmo essa empresa concedente, elas vinculam, elas cadastram esse documento na plataforma e vinculam também os seus e-mails, dos responsáveis, assinatura, e o link para o acesso à assinatura digital é realizado também via e-mail, pode ser via e-mail ou mesmo via AVA. Em ambas as modalidades, a Uninter sempre é a última nesse processo de análise da assinatura do próprio estágio em si. Sendo assim, então, antes da postagem do documento, deverá verificar se todos os campos estão assinados. Empresa, concedente, o supervisor da parte concedente, se caso houver, por exemplo. Agente de integração também não é obrigatório, mas pode ocorrer. E quando o documento ele é através de plataforma, esse documento então ele só será analisado após a conclusão então dessas assinaturas. Então a própria instituição de ensino superior é a última a fazer a análise do documento e dizer, sim, esse aluno pode com isso iniciar o estágio ou não deve com isso corrigir. Também chama a sua atenção aqui numa observação. Quando o documento ele é encaminhado via plataforma digital, de assinatura ou mesmo via e-mail, o aluno ele não precisa realizar a postagem no AVA. Neste processo, quem realiza a postagem no AVA é o aluno, a postagem do aluno é a própria Uninter, a própria central de estágio. Então, quando existe uma relação de direto de envio sem a plataforma do AVA, direto por e-mail para a central de estágio, a própria central de estágio é a qual realiza a postagem no AVA do aluno em si, tá certo? Então essa é um oitavo questionamento. Um nono questionamento é, professor, se eu optar em não realizar o estágio, o que acontece? Parece para mim lá no meu canto, à esquerda do meu AVA, mais na parte inferior, esse botão, estágio não obrigatório. Eu posso fazer esse estágio, eu sou obrigado a fazer? Veja bem, o aluno que optar em não realizar esse estágio, ele poderá simplesmente desconsiderar o link e não há necessidade de realizar a postagem de nenhum documento, de dispensa, uma vez que sendo opcional, o aluno não terá nenhum prejuízo na sua conclusão, não faz parte da sua grade. Claro, é importante que você faça algum tipo de estágio, já desde o começo do seu curso, sendo remunerado, para que quando você chegue lá com 40%, 50%, 60%, já começa a aparecer os seus estágios obrigatórios, que sim, fazem parte da sua grade curricular, você possa utilizar também este documento como forma de validação de estágio por tempo de experiência, onde você vai enviar este documento junto com outras declarações, e solicitar esse serviço dentro do seu ambiente virtual, e então enviar esses documentos via upload para que então ocorra a devida análise, tá? E 10ª e última pergunta muito comum sobre o estágio não obrigatório é:
Por que é preciso entregar o relatório de atividades? Essa é uma pergunta até que hoje, chegou para mim. Professor, por que é preciso entregar o relatório de estágios? Não obrigatório, estou lá ganhando dinheiro para isso. O relatório de atividades, lembrando, que é um documento que deve ser emitido no mínimo a cada 6 meses de estágio. Ou seja, fez 6 meses de estágio, você vai lá no seu ambiente virtual de aprendizagem, uma das aulas daquele roteiro de estudos, você tem lá aquelas 2 ou 3 folhas, a qual você deve imprimir e preencher todos aqueles dados, e então fazer o envio lá num botão que nós temos lá no estágio não obrigatório chamado relatório de estágio. Tá? Então é importante que você envie esse relatório, até porque o relatório ele é um documento de acompanhamento, ele é um documento da sua avaliação durante o período de estágio, e esse documento, além de ser uma exigência legal do próprio MEC, serve também para que a instituição avalie as suas atividades realizadas durante o estágio que estão de acordo então com o curso ao qual você está desenvolvendo, o andamento do seu estágio, o seu desempenho naquele estágio em si, e é o feedback, ou seja, essa troca positiva, ou mesmo do que você tem que melhorar, tanto do aluno quanto da própria empresa em si, para que você possa realmente melhorar a partir disso. Já, senhores? Bem, então, esses são os 10 principais perguntas a respeito sobre estágio supervisionado não obrigatório. Novamente agradeço a presença de vocês aqui no próprio YouTube, a vocês aqui no próprio Instagram, continuo com vocês aqui no Google Meet. Um abraço a vocês e até a próxima. Tchau, tchau.